Bom dia! Hoje são 15 de dezembro de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 48º vídeo 48 da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui apresentando uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro foi escrito por dois cristãos evangélicos norte-americanos fundamentalistas, Norman Geisler e Thomas Rowe. Este livro é de apologética cristã. Os cristãos dizem que apologética cristã é a defesa racional da fé cristã. Isso é um absurdo. Defesa racional, razão da fé cristã, isso é impossível. Por quê? Porque razão é uma coisa, fé religiosa é outra coisa. Onde está a razão, a fé religiosa está a anos-luz de distância. Vice-versa. Razão é conhecimento, análise, argumentação, provas, evidências, vestígios, e nada disso existe no mundo da fé religiosa. Segundo os dicionários da língua portuguesa, ou qualquer dicionário fora do Brasil, fé religiosa é apenas crendice, é apenas uma convicção pessoal de cada pessoa, sem apoio em argumentos, provas, vestígios, evidências, etc. Por quê? Porque a fé religiosa é uma criação do cérebro humano. O homem cria deuses conforme sua cultura. Daí várias culturas, daí vários deuses com formatos diferentes. Entendeu? Muito bem. O Norman Geisler, ele é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas. Por quê? Porque, novamente, segundo os dicionários da língua portuguesa, fundamentalista, religioso fundamentalista, no caso aí o cristão, é aquele que lê a Bíblia ao pé da letra, que lê a Bíblia de forma literal. Ele pega, por exemplo, lendas bíblicas e tentam dar a elas um ar de realidade. E quando eles fazem isso por meio de livros, como estou mostrando aqui, ou por meio de cultos em igrejas evangélicas e protestantes, eles ali deturpam o texto bíblico. Eles tiram o texto bíblico de seu cenário literário na própria Bíblia e, principalmente, tiram o texto bíblico do seu contexto social. Ou seja, naquele sentido que o texto tinha naquela época e não hoje. Portanto, aí, um mundo de deturpações bíblicas. Muito bem. Antes de entrar novamente aqui no vídeo, analisando mais uma afirmação do Norman Geisler sobre uma lei aqui no mundo antigo, antes disso, quero aqui, mais uma vez, mostrar aí, para que você veja o que diz o teólogo brasileiro já falecido, doutor em teologia, ex-pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que abandonou sua crença religiosa. Ele se arrependeu amargamente de ter acreditado naquelas fantasias bíblicas. O Rubem Alves. Ouça aí o que ele diz numa palestra, reportando-se ao filósofo Nietzsche. Ouça novamente. E depois voltaremos aqui ao quadro para mais uma explicação. Correto? Ouça aí o Rubem Alves.
filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem, vamos agora à Bíblia. Antes de entrar propriamente no assunto, quero fazer uma pergunta. Você, mulher, que está assistindo a este vídeo neste momento, você já pariu? Já deu à luz filho, filha, filhos e filhas? Diga-me. Já deu à luz, não é? Já pariu. Muito bem. Então veja uma coisa. Quando você pariu um filho ou uma filha, você se sentiu imunda? Você se sentiu imunda? Suja? Hein? Não, né? Não. Impura? Não. Não mesmo? Não, né? Muito bem. Então, se você, aqui no Brasil, já pariu um filho ou uma filha, filhos ou filhas, e não se sentiu imunda, e não se sentiu impura, então você está de parabéns por ter nascido nesse século aqui no Brasil. Porque se você tivesse nascido e gerado filhos no mundo da Bíblia, você, por causa da ignorância do mundo hebreu e do mundo judeu, você seria considerada uma mulher imunda, impura, simplesmente por ter parido filhos e filhas. Mostro aqui a ignorância do mundo antigo e como nós evoluímos muito, não é? E como nós evoluímos muito. Essa lei completamente arcaica, velha e com um senso de justiça terrível, defeituoso, na lenda bíblica, essas leis terríveis foram aplicadas pelo Deus hebreu. Pelo Deus hebreu. Só que, na verdade, Deus algum existe, é o homem que cria deuses e coloca nesses deuses suas loucuras, que vêm por meio de leis, por meio de ordem, correto? Então vamos agora ao quadro, para você ver o que é o mundo da Bíblia. Muito bem, vamos aqui. Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 12, versículos 1 a 5, correto? Muito bem. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés. O Senhor aqui é o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu. Então, o Deus hebreu aqui diz a Moisés, no texto lendário bíblico, o que aqui está, nos versículos 2 a 5. Muito bem, são os principais. E o que Deus diz a Moisés, hein? Vamos lá. Diz assim: Moisés, fala aos filhos de Israel. Se uma mulher, veja aí, se uma mulher conceber, der à luz, e tiver um menino, veja aqui, ó, um macho, essa mulher será imunda. Veja bem, olha aqui a ignorância do mundo antigo. E eles dizem que essa lei aqui, terrível, lei completamente torta, completamente arcaica, atrasada, foi criada por um Deus, o Deus hebreu. Veja que absurdo, não é? Isso aqui mostra a realidade da Bíblia. O homem criando deuses, criando leis injustas, leis ridículas e aplicando-as à divindade criada. Deus algum existe, Deus algum criou uma lei defeituosa dessa. Muito bem. Então, se uma mulher no mundo da Bíblia conceber e tiver um menino, essa mulher será imunda 7 dias. Veja aí. Como também nos dias da sua menstruação será imunda. Eles viam a mulher com uma visão completamente errônea, distorcida,
a mulher era um ser inferior no mundo da Bíblia. Era considerada imunda durante a menstruação e imunda também após o parto. Muito bem. E continua aqui. E no 8º dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Veja aqui outra loucura dentro do costume da Bíblia. Aqui eles tinham o costume de cortar aqui o prepúcio, aquela carne que cobre ali a glande, a cabeça do pênis. Veja que costume ridículo. E isso aqui atribuído à criação de um Deus. O Deus hebreu é que determinou isso aqui. Imagine a loucura. Uma entidade espiritual, entre aspas, louca pelo corte da carne aqui, o prepúcio. Não é? Uma loucura sem fim. Então você vê que isso aqui não é obra de uma entidade intelectual, mas sim de um povo arcaico que, a exemplo de outros povos, criava deuses. E também esse povo criava leis arcaicas, como estamos vendo aqui, e atribuía essas leis aos deuses criados. Muito bem. Continua aqui. Depois ficará ela quem? A mulher. Veja aí. Depois ficará ela, a mulher, 33 dias. Esqueci a palavra dias aqui. Ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Agora veja o que diz o versículo 5º. Mas, se tiver uma menina, isto é, aquela mulher, se ela tiver uma menina e não um menino como está aqui, veja a punição. Será imunda 2 semanas. Veja aí. Será imunda 2 semanas. Já aumentou aqui, né? Já aumentou aqui a exigência para a purificação e o tempo da imundícia da mulher. Veja que ignorância. Como na sua menstruação, né? Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, a mulher ficará, veja aqui, aumentando aqui, 66 dias a purificar-se do seu sangue. Muito bem. Então você vê aqui essa lei arcaica, uma lei que tinha uma visão errônea sobre a mulher, uma visão aqui em que colocava a mulher no ponto inferior. Essa lei aqui é obra de um povo arcaico e não de uma divindade intelectual. Muito bem. Então vamos aqui. Você viu em Levítico 12, capítulo 12, versículos 1 a 5. Você viu aqui de forma fácil que no mundo bíblico, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, aplicava-se essa loucura aqui. Então veja que no mundo bíblico, a mulher, quando paria um menino, veja aqui, no mundo bíblico, a mulher, quando paria um menino, era considerada impura por 7 dias. Impura, imunda, por 7 dias. Que ignorância! E, para ela se purificar, havia necessidade de 33 dias. Muito bem. E se a mulher parisse uma menina, fêmea, ela era considerada impura, imunda, a mulher, durante 14 dias, ou seja, o dobro para os homens, para o macho, veja lá. E, para essa mulher se purificar, essa mulher necessitava de 66 dias, o dobro exigido para o macho. Então você vê aqui que no mundo bíblico, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher era tratada de forma inferior. O povo hebreu, Velho Testamento,
não velho, para os judeus, e o povo judeu, Novo Testamento, diante do nascimento de um filho, era ali um motivo de alegria para a família. Quando nascia uma menina, era uma tristeza, porque ninguém queria menina, só macho. E por que isso, hein, gente? Porque essas leis tão más em relação à mulher, à fêmea. Por quê? Simplesmente porque temos aqui sociedades patriarcais e não matriarcais. Sociedades patriarcais são aquelas em que o homem, o macho, se sobressai, em detrimento da mulher, que fica no plano inferior. É por isso que, desde Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha na Bíblia. Muito bem, então sociedades patriarcais no mundo bíblico, a sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e sociedade judaica, Novo Testamento. Então, essas leis aqui ridículas, mal feitas e elaboradas, mostra o atraso daquele povo. E essas leis eram aplicadas no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Então, resumindo, segundo a visão da Bíblia, aqui temos o homem e a mulher. Homem no plano superior e a mulher, a fêmea, no plano inferior. Você vê aí uma sociedade completamente desigual, colocando o homem acima de tudo e a mulher no plano inferior. Coisa diferente é o que temos no Brasil hoje. Ora, o Brasil, a sociedade brasileira, é completamente diferente da sociedade hebraica e da sociedade judaica. Aqui no Brasil, homem e mulher não estão em posição inferior. Estão aqui no mesmo nível. O homem não está sobre a mulher. Entendeu? Aqui no Brasil, homem e mulher são tratados de forma igual. A Constituição da República Federativa do Brasil diz de forma clara que homem e mulher são iguais em direitos e obrigações. Então, a mulher, na sociedade brasileira, ela desenvolve as mesmas atividades desenvolvidas pelo homem. Isso aqui é evolução, isso aqui é crescimento, em contraposição à Bíblia, em que o homem ali era, o macho era ali o máximo, alcançava o cume ali da sociedade hebraica e da sociedade judaica. Portanto, aí uma visão bem simples de que no mundo bíblico a mulher era tratada como um ser inferior, equiparada a um mero objeto. Muito bem, então, visto o quadro que aí está, vejamos agora as explicações do Norman Geisler, e você rirá muito, repleta de erros e que levará você ao riso. Vamos agora ao que diz o Norman Geisler sobre esse caso aqui, a maternidade vista como uma coisa natural e porque ela era considerada imunda, impura lá aqui na Bíblia, não é? Então vamos lá, e você rirá muito. Veja aí. Muito bem. Norman Geisler, na página 97, escreve o que está aqui, tá? Ele escreve o que está aqui. No outro quadro seguinte, vou mostrar a última parte aí das explicações do Norman Geisler. Então ele escreve assim, Levítico capítulo 12, versículos 5 a 7. Sendo a maternidade uma bênção de Deus, porque depois do parto as mães tinham de trazer um sacrifício a Deus para se purificarem. Aí está a pergunta, não é? Veja que aqui não está aquele problema, não é isso? Do homem sobre a mulher, não é? O Norman Geisler não trata disso aqui, porque não há nem como tratar, não é? A desigualdade entre o homem e a mulher no mundo da Bíblia.
Então aqui a pergunta é, já que a maternidade, o ato de uma mulher, aqui no caso, uma mulher parir, que é uma coisa natural de uma mulher, não é isso? Parir filhos. Se é assim, uma coisa natural, e aqui no caso da Bíblia, uma bênção de Deus, por que então, depois do parto, depois da maternidade, as mães tinham de trazer um sacrifício a Deus para se purificarem? Como se purificarem de uma coisa que é natural? Veja o absurdo aí na Bíblia, não é? E o sacrifício também, outra prática arcaica de o homem criar deuses e fazer a esses deuses, né, entregar a esses deuses, ofertar a esses deuses sacrifícios e holocaustos. Outro atraso do mundo antigo. Então, o Norman Geisler vai explicar agora por que as mulheres, lá na Bíblia, as mulheres, depois do parto, elas tinham que se purificar, já que eram consideradas imundas, eram consideradas impuras. Então ele explica assim, veja aqui. Alguns consideram, alguns quem? Diz ele aí que alguns companheiros dele, né, do Norman Geisler, alguns consideram que tal sacrifício seria apenas simbólico. Não, nada de simbólico. O sacrifício eles realmente praticavam. Eles matavam ali animais irracionais e ofertavam ao Deus hebreu durante ali, após o parto, não é? Após o parto. Eles realmente faziam esses sacrifícios com animais irracionais. Cordeiros, não é? Com pombinhos, como está descrito na Bíblia. Eles faziam realmente assim. Não era nada simbólico. Era realmente um ato praticado por eles, ofertando ali ao Deus hebreu animais irracionais. E diz o Norman Geisler, porém, mesmo assim, ele teria de simbolizar algo que fosse literalmente verdadeiro. Parece melhor fazermos uma distinção. O Norman Geisler agora vai aqui criar aqui um fator para explicar essa diferença. Então diz o Norman Geisler, parece melhor fazermos uma distinção entre o ofício da maternidade em si e a maternidade no mundo decaído de pecados, né? Muito bem. Vamos aqui à criação do Norman Geisler. Ele diz aqui que é preciso ver a maternidade, não é isso? Em si mesma, ou então também vê-la como presente no mundo decaído, no mundo de pecados. Veja a criatividade dos cristãos fundamentalistas. E continua o Norman Geisler. Deus criou uma mulher para Adão e ordenou que eles tivessem filhos. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Aqui é a referência ao primeiro relato da criação, não é? Porque ali nós temos dois relatos diferentes. Muito bem. Então Norman Geisler diz que Deus criou uma mulher para Adão e ordenou que eles tivessem filhos. Olha aqui, maternidade. Nesse sentido original e primitivo, lá em que Deus estava na lenda bíblica diante de Adão e Eva, ali, quando não havia filho algum, a maternidade era pura e limpa, diz o Norman Geisler. E continua, infelizmente, desde a queda de Eva com Adão, veja aqui, a maternidade não é mais isenta da mácula do pecado. Veja que ignorância, gente, o mundo da religião. Ele diz aqui que após a queda, o pecado, né, de Adão e Eva, ali, a partir dali, a maternidade não era mais o que era antes do pecado. Daí a diferença. Muito bem. Diz ele, Davi confessou, em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Bobagem. Já que a maternidade, diz o Norman Geisler, já que a maternidade, como qualquer outra coisa neste mundo decaído, estava sujeita ao pecado,
ela também necessitava de purificação. Isso aqui, gente, é uma loucura total. Maternidade. Muito bem. Então, na Bíblia, temos assim, segundo a visão do Norman Geisler, ele diz assim, que a maternidade, esse negócio de a mulher se purificar depois do parto, depois da maternidade, esse negócio é explicado assim, antes da queda de Adão e Eva e após a queda de Adão e Eva. Antes da queda de Adão e Eva, a maternidade era vista como pura e limpa. Já que Adão e Eva pecaram contra Deus, na lenda bíblica, aí a maternidade passou a ser considerada imunda e impura. Gente, isso aqui é caso para internação em hospital psiquiátrico. Maternidade pura e limpa antes do pecado de Adão e Eva, e maternidade imunda e impura após o pecado de Adão e Eva. Veja que loucura. Aqui, nessa explicação do Norman Geisler, e como está na Bíblia, diz ele, aqui o Deus hebreu, mais uma vez, perde sua onisciência. Não sabe o que vai acontecer depois, e aí o seu projeto é estragado. Ele diz que a maternidade em si mesma, antes de Adão e Eva pecarem, era uma coisa pura e simples. E Deus achava assim. E que depois da queda de Adão e Eva, essa maternidade, que era pura e limpa, passou a ser imunda e impura. Veja que loucura, gente. Isso aqui é caso de internação em hospital psiquiátrico. Ora, no fundo, maternidade não havia antes da queda de Adão e Eva, lá no texto bíblico. Não havia maternidade alguma. Maternidade era inexistente. Não havia ali, não houve, na lenda bíblica, a procriação de filhos lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Filhos só vieram a surgir nos relatos lendários bíblicos após a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden. Lá não havia ali maternidade alguma. Só começou a haver propriamente maternidade após a queda de Adão e Eva. E condicionar, colocar maternidade imunda e impura, a maternidade em si é uma loucura, porque é uma coisa natural da mulher. A maternidade, parir filhos, parir filhas, é um processo natural do ser humano. Nada há de impuro, nada há de imundo na maternidade, no ato de uma mulher parir filhos. Nada há. Ao contrário, é uma coisa bela, maravilhosa, etc. Tanto que, hoje no Brasil, por exemplo, diante do parto, após o parto, mulher alguma é considerada imunda, mulher alguma é considerada impura e não precisa de purificação alguma no mundo do Brasil hoje, que nós temos. A mulher vem a parir e não é considerada nem imunda e nem impura, e nem precisa se purificar. Essa loucura aqui é no mundo profundamente atrasado, e aqui, como exemplo, o mundo da Bíblia. Agora vejamos a última parte das razões do Norman Geisler, para fazer aqui uma nova explanação, e você verá mais um absurdo e mais uma visão errônea da mulher e do pecado e da aplicação da justiça no mundo hebreu. Veja agora a última parte aqui do que diz Norman Geisler. Gente, veja a ingenuidade do Norman Geisler. Vamos aqui. Ele termina as explicações dele assim: como consequência da queda, aqui na lenda bíblica, né, lá em Gênesis, Adão e Eva pecando ali contra o Deus hebreu, como consequência daquela queda, toda mulher, veja o que ele diz aqui, toda mulher, do jeito que está lá na Bíblia, né? Toda mulher gera filhos em meio às dores. Gênesis 3:16. É conveniente, então, que as mulheres, veja que loucura, é conveniente, então, que as mulheres sejam lembradas, olha que loucura, da graciosa provisão de Deus para elas, e por meio delas,
oferecendo um sacrifício pelo nascimento de um filho. Sacrifício, uma aberração do mundo antigo, não é? Matando animais irracionais e ofertando aos deuses. Muito bem. O Norman Geisler diz aqui que toda mulher gera filhos em meio às dores. Isso aqui, gente, essa ignorância está na Bíblia em razão de vários fatores. Naquela lenda bíblica lá, quando o Deus hebreu coloca esse castigo, essa punição, na lenda bíblica sobre a mulher, que a mulher irá parir filhos com dores, por que aquilo está na Bíblia, hein? Por quê? Lá no mundo hebreu e no mundo judeu, porque está escrito ali que a mulher paria sentindo dores terríveis, porque aquilo foi um castigo de Deus para todas as mulheres. Nenhuma mulher escaparia daquela punição. Entendeu? Por que isso está na Bíblia, hein? Por uma razão bem simples. No mundo bíblico, os partos ali eram com muitas dores, porque eles não tinham, os hebreus nem os judeus, eles tinham naquela época o que nós temos hoje, recursos para aliviar as dores durante o parto, e até mesmo hoje nós temos recursos para acabar definitivamente com as dores durante os partos. E é o que vemos aqui no Brasil hoje. Nós temos técnicas de relaxamento em que a mulher, ao parir, não sente dor alguma. Ao contrário do que diz aqui, que toda mulher gera filhos em meio às dores. Não. É o que vamos mostrar aqui de forma bem simples. Essa ignorância bíblica é o que eu digo. Quando você vai mostrar um texto bíblico, você não pode tirar esse texto de seu contexto. Texto fora de seu contexto é um pretexto. Você não pode tirar, pois, o sentido daquele texto no mundo da Bíblia e não no mundo de hoje. No mundo da Bíblia, os partos eram acompanhados por dores terríveis, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então, as dores ali eram vistas por eles, na ignorância deles, vistas como um castigo do Deus hebreu, porque a mulher pecou, e aí muitos erros aqui ainda. Muito bem. Então, vamos aqui. Partos. Existem partos com dores e também existem partos sem dores. Os hebreus não conheciam partos sem dores, apenas com dores. Daí eles atribuíram essas dores a um castigo divino. O Deus hebreu ali castigando a mulher como espécie, toda a mulher, sendo castigada aí com dores. E nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, partos sem dores. O cesáreo, o parto cesariana, a mulher não sente dor alguma durante o parto cesariano. Não sente. Ela leva uma anestesia peridural, anestesia, que elimina a dor do parto. Então, a mulher que se submete a uma cesariana, ela ali, aquilo é um parto cesáreo. Ela não sente dor alguma. Contrariando aqui a afirmação do Norman Geisler, dizendo que toda mulher gera filhos em meio às dores. Não. Existem também aqui no Brasil as técnicas de relaxamento durante o parto. Então, quem usa essas técnicas aqui, não sentem também, as mulheres, obviamente, não sentem dores durante o parto. Eu tenho uma amiga aqui em Brasília, que mora aqui numa mansão. Ela é muito rica. Ela tem 3 filhos. Os 3 filhos dela nasceram de parto natural. De parto natural. Os 3 filhos. Só que ela não sentiu dor alguma durante os partos. Ela teve os 3 filhos dentro da piscina dela. Piscina aquecida. Os meninos ali nasceram dentro da piscina. Ela chamou um médico particular e um médico foi lá apenas para os procedimentos normais. Mas ela não sentiu dor alguma
porque ela se submeteu a técnicas de relaxamento. Muito bem. Agora veja outra ingenuidade do relato bíblico. Lá na Bíblia, em Gênesis, naquela lenda, o Deus hebreu não aplicou essa pena, parto com dores, para toda a espécie, mulher, não foi? Então, de acordo com o texto bíblico, a mulher, qualquer mulher iria sentir dor durante o parto. Então essa punição, a dor, foi aplicada à mulher. Logo, mulher alguma poderia escapar dessa punição. Porque se o Deus hebreu resolveu punir a mulher como espécie, seja ela mulher hebreia, mulher judaica, judia, mulher norte-americana, mulher brasileira, etc., se a punição foi para que a mulher sentisse dor durante o parto, logo essa punição é para toda a mulher. Mulher alguma escaparia disso. E escapa. Quer ver o exemplo aqui? Mulheres não atingidas pela punição. As mulheres estéreis. Existem inúmeras mulheres estéreis que não podem ali ter filhos. Essas aí não sentirão jamais o castigo imposto pelo Deus hebreu na lenda bíblica. Ela escapou aqui certinho, porque ela não vai sentir dor alguma, porque ela não vai parir filho algum. Outro exemplo aqui, as mulheres que não querem filhos, essas mulheres escaparam aqui da punição divina, porque aqui a punição, veja bem, foi para a espécie mulher. E mulher, aqui, as mulheres, em seu todo, aí, as mulheres têm aqui um quadro diferente. Outra coisa, cesáreo, como falei aqui em cima, é outra aqui, outro tipo de parto em que a mulher não sente dor alguma. Ela é anestesiada, mas os hebreus, eles não tinham o conhecimento do parto cesáreo. Eles só conheciam o parto natural. E também técnicas de relaxamento, em que aqui trata-se de parto natural, mas parto sem dor. Então você vê aqui direitinho que a ingenuidade bíblica é gritante. E outro erro também aqui, que são vários erros. A outra ingenuidade aqui do relato bíblico em dizer que o Deus hebreu puniu a mulher, com dores durante o parto. Essa afirmação, esse evento lendário da Bíblia mostra a ignorância do homem antigo. Aqui é a punição passando das pessoas responsáveis. É a punição indo além do culpado. No mundo bíblico você vê, de Gênesis ao Apocalipse, em que os inocentes pagam pelos culpados, o que é uma profunda visão errônea de justiça. E aqui está, ora, o Deus hebreu castigando toda a mulher. Ora, quem cometeu aqui a desobediência foi apenas a Eva. A Eva foi a única que cometeu aqui a desobediência. A única mulher, claro. Porque também aqui o Adão entrou na desobediência, não é isso? Então, se a mulher, Eva, na lenda bíblica, foi a responsável aí pela desobediência, então as filhas de Eva não poderiam sofrer essas dores aqui durante o parto, porque as filhas de Eva nem existiam ainda. Você entendeu? A ingenuidade gritante da lenda bíblica. Não adianta tentar defender crença religiosa. A pessoa cai no vazio. Então veja aí, o Deus hebreu, ali quando havia apenas Eva, a única mulher que havia ali na lenda bíblica era Eva. Então Deus ali aplicou a pena, não foi? Para que a mulher sentisse dores durante o parto. Ora, a filha de Eva, que surgiu depois, era mulher. E na lenda bíblica,
em silêncio, mas ali gerou filhos, na lenda bíblica, a filha de Eva. E ela sentiu dores durante o parto. Não está isso escrito na Bíblia, subentende-se. Então, a filha de Eva não poderia sentir dores durante o parto, porque a punição deveria ser encaminhada apenas para a mãe dela, porque foi a mãe dela que desobedeceu a Deus, e não ela. Entendeu, gente? A ingenuidade do relato bíblico. Então, na Bíblia é assim, é a punição, a pena passando da pessoa do condenado, do culpado, pessoas inocentes pagando pelo que o pecador fez. É sempre assim na Bíblia. E você vê o exemplo, né? Lá em Davi, naquela lenda em que o rei Davi comete adultério com a Batseba, o rei Davi cometeu adultério com a Batseba. E a pena para quem cometesse adultério na época era a pena de morte, para o Davi e para Batseba. Os dois deveriam morrer, porque cometeram o crime de adultério. E o que aconteceu? Leia lá na Bíblia. É a mesma ingenuidade que aqui está em Gênesis. Aconteceu que o Deus hebreu, na lenda bíblica, em vez de matar o adúltero Davi, e em vez de matar a adúltera Batseba, Deus matou o filho de Davi para vingar do Davi. Que loucura, gente. Isso é Bíblia. É por isso que o Rubem Alves diz que quando uma pessoa começa a falar sobre o nome de Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. E o Sigmund Freud com mais razão ainda, não é? Que a crença religiosa leva a pessoa a um estado semelhante ao de demência. Então, esse erro aqui, essa bobagem bíblica de que o Deus hebreu castigou todas as mulheres por causa da ação de apenas uma, é uma visão errônea de justiça que está em toda a Bíblia. Religiosos cristãos não veem porque ficam cegos pela fé. Veja aqui no Brasil, por exemplo, se uma pessoa hoje é casada, não tem filho algum, e essa pessoa comete um crime, então quando o filho dele nascer, essa pessoa, o filho desse homem que cometeu o crime, por exemplo, o filho dele, quando nascesse e alcançasse a idade de 18 anos, esse filho aí seria responsável pelo crime cometido pelo pai, quando o filho nem existia ainda. É um absurdo, não é? Pois esse absurdo é o da lenda bíblica, em que Deus hebreu pune todas as mulheres irão parir com dores, as mulheres que nem existem ainda irão parir com dores, porque essa punição recaiu sobre Eva. Entendeu a ignorância bíblica? É porque o mundo hebreu era assim, ignorante, em que a punição recaía sobre pessoas inocentes. Essa loucura está na Bíblia, mas não está no Brasil, porque aqui no Brasil só paga por um crime aquela pessoa que o comete. Se um pai comete um homicídio sozinho, o pai comete um homicídio sozinho, só o pai é que será processado, condenado e preso. O filho dele, não. Mas na Bíblia a coisa era diferente, porque a visão deles aqui era uma visão doentia de justiça. Portanto, aí mais um vídeo e vamos terminar aqui ouvindo o comentário do Edson Martins. Edson Martins aí acompanha meus vídeos há mais de 10 anos. E vamos ouvir os comentários de Edson Martins com uma praiazinha aí do meu querido Ceará. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Edson Martins assim escreve: Geisler, Howe, Craig e outros apologistas cristãos não passam de homens bobos, infantis. Infelizmente, o mundo está recheado de pessoas, por incrível que pareça, muito mais bobas, ingênuas que eles. Por isso, fazem sucesso nesse meio. Os arranjos inúteis, bobos,
que eles se contorcem para dar um ar de veracidade e o esforço inútil para advogar a favor do Deus cristão, só os expõe ao ridículo. Só faltou ele dizer que o rei Saul enganou a Deus quando colocou aptidões falsas no seu currículo. Mais um vídeo fabuloso, bem explicado, sem margem para dúvidas.